sociedade, né, que cobra essa beleza da mulher, cobra atitudes, comportamentos, padrões estéticos, e a gente vai vendo que não é assim. Que chega um momento da vida que a gente tem que se confrontar com as mudanças mesmo. E isso não quer dizer que vai ser ruim. Isso Exatamente, não, eu acho que a melhor frase é essa. Isso não aí. quer dizer que vai ser ruim. Nem toda mudança que vem para piorar, muito pelo contrário, né? A gente ainda precisa trabalhar, a gente ainda precisa se manter, a gente ainda precisa... A gente tem muitos sonhos. Eu tenho 1000 coisas que eu quero fazer, que eu só descobri dos 40 em diante. Antes dos 40, eu era uma pessoa. Depois dos 40 e agora depois dos 50, eu sou outra. Exato. Mas eu aí que vai melhorando. Vai melhorando. Eu me Exatamente, sinto... é isso que eu defendo. É isso Hoje que eu em dia eu defendo. me sinto muito mais lúcida. E hoje o nosso Papo de Mulher tem um gostinho ainda mais especial. Trouxemos algumas convidadas super especiais, aquele tipo de paciente que é exemplo, que segue tudo à risca, e elas vieram aqui para dividir com a gente os seus segredos. Eu sou Fernanda Medeiros e estamos começando mais um Papo de Mulher, aquele podcast empoderado, feminino e revolucionário. E hoje vamos falar sobre como se preparar para a vida após os 40, com a participação especial da querida Laís Costal. E vamos agora começar apresentando nossas convidadas de hoje. Sandra. Olá. Boa tarde, para todos. Eu sou Sandra Torres, aposentada, tenho 59 anos e estou aqui com muita satisfação para soltar um pouquinho da minha vida, do que eu faço, do que eu fiz, para ter um pouquinho mais de saúde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda. Sara. Boa tarde. Meu nome é Sara Thaís, eu tenho 51, prestes aos 52, sou mãe, profissional, dona de casa e assim, para mim tá sendo bem bacana estar aqui, uma coisa nova, uma experiência nova, mas assim, desde já agradecida e sentindo satisfação de poder aprender e poder também compartilhar um pouco do meu aprendizado. O prazer é nosso ter você aqui com a gente e seja bem-vinda também. Obrigada. E Simone. Boa tarde, meu nome é Simone, tenho 56 anos, tenho 2 filhos, já tenho netos, um casalzinho de neto. E também só agradecer, doutora Fernanda, por estar aqui, participar. O prazer é nosso ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora, Laís. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Laís Costal, nutricionista aqui da Rio também. E tô aqui também para compartilhar um pouquinho com vocês essa trajetória, esse caminho que a gente vai construir juntas, principalmente nós mulheres, durante esse período, de transição da idade, que na verdade já deveria estar acontecendo bem antes. Mas a gente só se dá conta quando vai chegando próximo. Exatamente. E a ideia desse nosso bate-papo, desse nosso encontro hoje, é justamente alertar e divulgar, dividir o nosso conhecimento com outras mulheres, para que elas entendam que a gente pode ser feliz sim, que a gente pode ter qualidade de vida sim, durante todas as fases da nossa vida. Porque durante muitos anos a gente vem ouvindo, não, a menopausa é um processo natural, tudo bem, é realmente. Mas todo esse mal-estar, tudo isso que vem junto com ele também é normal e bem-vinda. É assim que você tem que viver. E eu acho que não tem mais espaço para a gente aceitar isso, a gente pode fazer diferente. E exemplos como o de vocês é que podem ajudar essas mulheres nesse processo. Eu acho muito importante isso que vocês estão fazendo e promovendo, porque eu mesma acho que eu já busquei tarde, Não que seja tarde, mas assim, eu poderia ter buscado antes. E eu não fiz por falta de conhecimento. Eu sentia algumas coisas, mas não associava exatamente à menopausa. Achava que eram outras conjunturas de trabalho, outras questões. E aí, só depois que eu menopausei, foi que eu comecei a buscar. E assim, eu tive certa dificuldade de achar um espaço ou um profissional que, de fato, atendesse ao que eu buscava. Porque, assim, tem várias propostas, tem vários caminhos, mas, assim, eu hoje sou muito grata. E, assim, não é porque eu tô aqui, Mas, assim, doutora Fernanda foi a profissional que eu me identifiquei, porque eu procurava ler, eu procurava assistir lives, e foi através de uma live que eu a conheci,
E assim, quando eu a escutei, eu pensei, gente, pronto, eu acho que agora eu tô no caminho que eu acho que vai ser bom pra mim. E eu tô no processo, né? Tô começando a fazer a minha modulação. Depois de um tempo de resistência, porque eu procurei questões mais naturais, alimentação, outras coisas, mas que no meu momento de vida, pelo fato de eu ter que trabalhar, de eu ter que desempenhar outros papéis, eu não conseguiria assegurar. Então eu acho que eu precisava de algo que viesse me dar um suporte para que eu passasse por essa transição de uma forma mais saudável. Porque desde que eu vim para a doutora Fernanda, na primeira consulta, eu disse, doutora Fernanda, eu fujo um pouco assim desse estereótipo, dessa mulher vaidosa, dessa mulher que está buscando uma beleza. Não, eu quero saúde, eu quero qualidade de vida. Sim. E assim, eu acredito que eu encontrei isso aqui, eu me sinto assim muito grata mesmo, muito confiante, porque não é fácil. Não é fácil, a menopausa, ela mexe muito, não só a nível sintomático, físico, mas também a nível emocional, psicológico. Eu senti muito isso e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sou a filha mais velha, né? Então, assim, eu não tive irmãs que passaram. Minha mãe não passou pela menopausa de uma forma natural porque ela precisou fazer um tratamento oncológico e aí a menopausa dela foi no processo, né? E assim, eu não tinha uma referência. Então, eu comecei a me perceber e aí buscar. E aí eu vi que era isso. Então, ter tido essa oportunidade, né, de ser bem acompanhada, bem atendida e dentro de algo que eu acredito, para mim está sendo muito importante. Isso que é importante, a gente dividir essa experiência. Porque o que eu vejo muito no meu consultório são mulheres que muitas chegam até chorando. Porque falam assim, eu tô totalmente descrente de uma felicidade, de uma vida que possa existir a partir de agora. Porque eu estive no meu médico, na minha médica, e ela disse, é assim, bem-vinda, é a menopausa. E eu não tenho como aceitar que eu, uma pessoa que era super ativa, agora me vejo depressiva, chorando, uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô. Aí vai no psiquiatra, já tá com um antidepressivo, e aí começa remédio pra dormir, remédio pra ansiedade, né? E pipocando um monte de problema. Então, quando você consegue entender que esse desequilíbrio faz parte dessa transição de uma fase de vida reprodutiva para uma fase de vida não reprodutiva e que a gente precisa ajustar tudo isso, faz toda a diferença. E a gente consegue devolver a qualidade de vida para essa paciente, né? E aí conta um pouquinho pra gente quais foram as primeiras alterações físicas e emocionais que vocês sentiram por volta dos 40 anos, né? Porque a gente sabe que a menopausa, geralmente, ela acontece dos 45 aos 55, mas antes disso, modificações vão acontecendo no nosso corpo e no quesito emocional também. Então, conta um pouquinho pra gente o que é que vocês sentiram. Eu só senti assim, com 50 anos, a partir de 50 anos. Muito calor, muito frio. Não dormia bem. A noite toda acordava. Era frio, calor, nervosa. A pele acabada. Começou assim a pele, cabelo, unha. Porque eu fiquei assim, bicho, é estranho. Porque quando eu fazia meus exames, tava tudo normal. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei impressionada. E aí, a menopausa, né? Senti muito ruim, horrível mesmo. E hoje, graças a Deus, tô bem. Assim, eu comecei a fazer tratamentos, procurei anti-age, médicos assim, mais especialistas em qualidade de vida, que não eram aqueles alopatas totalmente ligados a medicações. E aí eu fui oferecido bioidêntico, né? E comecei a usar antes porque a médica notava que eu já estava diminuindo os hormônios, né? Então comecei a usar a pomadinha e eu sei que minha menstruação só saiu com 56 anos. Mas mesmo assim eu sentia calor, sentia frio. Eu tenho um problema de tireoide. E aí eu imaginava que era ligada à tireoide. Não sabia que poderia estar ligada à menopausa. E também me notava nervosa, irritada, todo mundo em casa, meus filhos. Mamãe, você tá muito Os maridos agradecem, né? Quando a gente se dá conta e começa a tratar. Porque não vai dar certo, não.
Aí comecei, aí foi quando eu menopausei e fiz tratamento, mas eu realmente me identifiquei muito com você. Também. Porque eu tava com um desbalanceamentozinho nos meus hormônios, e aí foi quando você pediu os exames e me senti super bem. Tô ótima, maravilhosa. Eu tenho toda a força do mundo. Você sabe que eu faço muito exercício, dieta, mas agora... Por isso que estão aqui, porque servem de exemplo. exemplo. Porque assim, a questão da menopausa, do climatério, não é só hormônio. Eu falo que o hormônio é para quem merece o hormônio. Não adianta eu pegar uma pessoa toda desregrada, que não tem uma alimentação adequada, que não faz atividade física e colocar o hormônio. Aí vai ser uma catástrofe. Né? Então tem o hormônio, quem merece o hormônio, quem faz por onde. Então vocês foram pacientes que não me deram praticamente trabalho nenhum. Já chegaram prontinhas para aquilo, só para eu colocar a cereja no topo do bolo. Então a ideia é essa. Talvez você tenha sentido menos porque você começou bem precocemente, né? Então a ideia é justamente essa, que a gente não espere ter a queda de forma abrupta para você começar a tratar. Então você já vem, exatamente, você já vem construindo aquilo ao longo do tempo. Então por isso que a gente fala como se preparar para a chegada dos 40 e não dos 50, não da menopausa. Para que você faça essa travessia, essa transição de uma forma muito mais tranquila. E o que acontece também, né, com todos esses desequilíbrios que acabam surgindo, é que quando o paciente ele não tem, no caso, uma alimentação boa, não tem a prática de atividade física regular, desregula aí todo o organismo. Então, vem uma cascata também de outros sintomas que, quando junta com os da menopausa, leva para o poço. Então, dentre eles também tem a questão das vitaminas, dos minerais, de tudo que a gente consome. Que a absorção, querendo não, fica mais lenta. A gente começa a perceber, não sei se vocês já perceberam, a falta de elasticidade da pele. Conta aí pra gente um pouquinho como é que vocês perceberam Flacidez demais. essa flacidez. Sim, tá uma coisa que realmente... Assim, 2 meses, né, que eu tô no implante. Mas foi uma mudança assim, radical. É impressionante, Fernanda. Porque eu faço muito exercício, né? Eu faço assim, tem dia que eu faço 3 horas por dia. Eu ando todo dia 1 hora. Pode chover, só se estiver caindo raio que eu não vou andar, que eu tenho medo. Mas eu ando todos os dias. Então, ando 1 hora, faço musculação 1 hora e alguns dias eu faço pilates e yoga. Faço pilates. Então, quer dizer assim, eu realmente faço muito exercício. Mas eu notava que a musculatura... Não adianta, né? É um sofrimento. Eu tenho uma personal. Aí ela dizia, mas Sandra, você não faz implante? Eu digo, não, eu tenho medo de fazer implante. Eu realmente tinha muito medo. E aí eu só usava as pomadinhas, né? Foi quando eu vim pra você, né? Que minha filha, que é médica, que lhe indicou com toda... todo carinho e assim, toda confiança. E eu senti muito. Inclusive, uma colega minha teve aqui há pouco tempo e disse, Sandra, ela é uma pessoa completamente diferente das outras. Assim, que ela já tinha ido, né? Porque o objetivo não é ficar forte, como você está dizendo. Quer dizer, o objetivo é a saúde. E ela vai com muito cuidado, com muita atenção. Então, assim, você realmente... A ideia justamente é essa. O que a gente precisa devolver é a qualidade de vida. A beleza, a musculatura, o corpo. Isso vai ser consequência do processo de cada um. Mas o nosso objetivo aqui, de forma alguma, é estética. Eu acho que quando você corre atrás da estética, você paga um preço muito alto por isso. Então, a gente precisa correr atrás da saúde. É aquela mesma história que a gente fala para os filhos, né? E eu ouvi muito isso dos meus pais. Não corra atrás do dinheiro, que ele corre de você. Então, vai fazer uma coisa que lhe dê prazer, uma coisa que você goste de fazer, que o dinheiro vem como consequência. Então, eu acho que a saúde é a mesma coisa. Corra atrás da sua saúde, que a beleza vem como consequência. Agora, se você faz qualquer coisa pela beleza, 1 hora a conta chega. Então, não é dessa forma que a gente trabalha. Então... E a pele, assim, realmente a pele fica seca, né? Fica uma coisa estranha mesmo. Muito. Eu passava creme e nada. Eu gastava horror. E hoje não, você passa, tá ótimo.
E a própria sarcopenia, que a gente chama, né? Que é essa carência muscular. Então, quando você entra nesse processo de transição, com a queda de testosterona, você tem um catabolismo muito grande. Então, você perde muita massa muscular e o tecido adiposo, o tecido gorduroso vai tomando conta disso. Então, nesse processo, a flacidez, a celulite, isso se acentua ainda mais. Então, quando você faz sua reposição adequada, você consegue essa constituição muscular novamente. Claro que não é da noite para o dia, claro que precisa de todo esse exercício para desenvolver. Mas é muito comum eu ouvir assim, poxa, mas eu malho, eu como direito e eu não consigo desenvolvimento muscular. Aqui a gente faz o acompanhamento com a bioimpedância e a gente observa essa curva. Então, a paciente vai caindo mesmo. Às vezes, no processo de emagrecimento, ela perde gordura, mas também perde muito músculo. Então, não é assim que a gente quer que aconteça, né? Então, voltando só um pouquinho à questão que você fez anteriormente, a partir dos 40, né? Assim, Sim. eu, a partir dos 40, hoje eu sei que o que eu sentia já era alguma coisa desse caminho, que eu não sabia, né? Como eu falei. Então, assim, a irregularidade do fluxo, a intensidade, o volume do fluxo menstrual. Não, o meu era muito, né? Antes era normal. O período do intervalo entre uma menstruação e outra. Às vezes eu menstruava de 15 dias. Eu digo, gente, o que é que tá acontecendo comigo? E aí, hoje eu sei que isso já era reflexo dessas alterações, preparando o corpo, né, para chegar no climatério, Exatamente. Na consulta, vocês devem lembrar que eu tenho aquele bloquinho com o úterozinho desenhado, e eu gosto sempre de desenhar explicando isso. Então, a gente tem aquelas alterações pré-menopausa, aquelas alterações que acontecem no período perimenopausa e pós-menopausa. Então, uma das primeiras alterações são aquelas alterações relacionadas ao fluxo menstrual. O ovário vai deixando de funcionar, então você vai diminuindo a produção de estradiol, testosterona, progesterona, e a sua hipófise aumenta a produção de FSH e LH, na tentativa de estimular mais esse ovário. Então, essa tentativa de estimular faz com que haja um encurtamento dos ciclos. Então, uma mulher que menstruava a cada 28, a cada 30 dias, ela começa a menstruar a cada 15, 20 dias. E aí ela fala, poxa, mas eu achei que eu ia parar de menstruar e agora eu tô menstruando mais? A menstruação tá vindo no intervalo mais curto? Isso é o primeiro sinal. Ela começa a ficar mais forte, então você tem um aumento de fluxo. Algumas mulheres querem usar anticoncepcional ou querem fazer esterectomia por conta do fluxo que começa a aumentar. E aí o meu papel é falar, calma, que tá tudo certo. Vamos ajustar, mas faz parte dessa caminhada, faz parte desse processo. Aí depois o ciclo começa a falhar. Então ela vem um mês, fica 2, 3 sem vir, vai naquela bagunça, até que finalmente você fica 12 meses sem menstruar. E aí pronto, a gente bate o martelo. Olha, lá atrás, por isso que eu sempre peço pra anotar, lá atrás, quando você menstrua 12 meses atrás, que foi sua última menstruação, você entrou na menopausa. É uma linha do tempo, né? Tem toda uma cronologia pra a gente acompanhar. Então, esses primeiros sinais a gente já consegue identificar, olha, tá se aproximando. E às vezes a paciente fica perdida porque não tem esse conhecimento, né? Aí se tem um miominha pequeno, a culpa é do mioma. Foi aquele mioma que fez isso. E o bichinho, coitado, não tem nada a ver, não tem culpa de nada. Parecem 1000 hipóteses, né? Menos a hipótese de que é... Exatamente, porque quando fala menopausa, todo mundo pensa o quê? É parar de menstruar, é a menstruação faltar. E como assim a menstruação tá vindo num fluxo maior e com uma frequência maior? Hoje em dia, eu já falo para as minhas amigas mais jovens, para minhas irmãs, para minha cunhada, digo, gente, vocês têm que começar a observar. E aí todo mundo acha que tá longe. Fazer reposição antes. Ninguém quer acreditar que a menopausa tá chegando. E parece que foge. Porque eu falo, gente, procura ver com os seus ginecologistas, tá? Procura ver, porque isso daí já é sinal, isso aí já é sintoma. Não, mas eu só tenho 42, não, eu só tenho 45. Minha prima foi 40. Tá bom. Aí tem gente que fala assim, olha, nem me fale que eu não quero nem pensar. E é isso que a gente precisa desmistificar. A gente precisa desmistificar. Eu queria que alguém tivesse me alertado. Também, há muito tempo. Pois é, para fazer essa transição de uma forma mais suave, né? Mas é por isso que a gente tá aqui.
E é por isso que serve para desmistificar e mostrar que tem vida após a menopausa. E que ela pode ser muito bacana. Durante né? também, né? Com filhos pra criados, minimizar. com independência financeira. Ah, que maravilha! Oh, meu Deus! É pra ser a melhor fase da vida. E com a libido. Com a libido, que é importante. Né? Minha mãe tem 82, minha mãe faz reposição. Pois é, olha que coisa fantástica, né? Faz. Então, Tá assim, tratando. esse discurso de que, bem-vinda, a menopausa é assim e acabou, sua vida está fadada a esse sofrimento, isso não tem mais cabimento. Isso era um discurso de quando a expectativa de vida era o quê? 40, 50 anos, que tem aquela capa de revista, né? É. Que tinha uma mulher de 40 e poucos anos e aí falava, uma velhinha de 40 e poucos anos, pelo amor de Deus. Hoje a expectativa de vida, todo mundo quer viver 100 anos, mas ninguém quer sobreviver 100 anos. Todo mundo quer viver com qualidade. Com qualidade. E para isso Qualidade precisamos mesmo. de Isso aí. todas as estratégias. Mas é só hormônio? Fora do hormônio não tem salvação? Não, também não é assim. A gente tem aquelas pacientes que infelizmente não podem fazer a sua reposição. E temos estratégias para isso. Essa mulher também não está condenada ao sofrimento pro resto da vida. Não é assim. Mas precisamos ter um olhar para isso e criar estratégias de suporte para essa mulher. Né? E uma coisa que eu queria dizer também era sobre a alimentação. É, muito Assim, eu bom. sempre me preocupei muito. E realmente é aquilo que a gente ouve, né? Farinha branca, açúcar, É. isso, gordura, né? Muita fritura, isso realmente faz mal. E é uma coisa que eu aboli da minha vida. Não vou dizer que eu não como, eu faço uma viagem. Lógico que eu, de vez em quando, eu dou uma... Escapulida, né? Mas é o equilíbrio, né? Tudo na equilíbrio, vida é questão de equilíbrio. Você não Exatamente. faz uso disso de todos os dias, na sua Não é uma rotina, constância, né? justamente para se permitir, quando der uma vontade, você puder se dar o luxo de comer o que você quer. Quando E é algo muitas vezes pontual, a não tem gente- problema, né? A gente não tem conhecimento, assim, das combinações do alimento. Então, eu sou fã de nutricionista. Normalmente, eu sou uma pessoa... Estamos aqui para isso, para combinar esses Com alimentos. certeza. E você conseguir, né, se alimentar bem, não ter fome. Porque a gente faz as dietas da gente, aí de noite ataca o refrigerador. Não sabe por quê. Por quê? Porque a gente não se alimentou bem durante o dia. Ou tá comendo Mas errado, tá é. comendo É errado, que eu costumo dizer também, às vezes o alimento, ele é maravilhoso, mas não vai ser maravilhoso para todo mundo, né? Às vezes para você, ele não vai surtir o efeito que você espera, ou que surtiu no outro. E o que você falou também de que você já vem de uma nutrição, né? Em dia, é o que eu também costumo dizer para todos os pacientes. A gente precisa saber onde nossas células estão afundadas, porque aí a gente vai entender como é que o nosso corpo reage. Que às vezes a gente quer que o nosso corpo reaja de uma forma, mas as nossas células estão afundadas em uma alimentação contaminada, uma alimentação inflamatória, cheia de conservantes, de industrializados. Então é querer demais que o nosso corpo reaja bem, responda bem com esse tipo de alimentação. É completamente o contrário quando a gente já se alimenta bem. Né? A gente sente essa diferença, o corpo responde bem. Então a gente passa por esse processo muito mais tranquilo. É outra realidade, né? É isso. Com mais disposição também. Exatamente. Aproveitando o gancho da disposição, vocês sentiram essa falta de disposição, de energia nesse processo? Demais. Sim. Pra mim, É geral, era né? o pior. Não, pra mim era o pior. Eu sentia tontura. Aquele sol, quando você sai, você sente mal, né? Fica meu Deus do céu, transpirando aqui. Você ficava assim, agoniada. Eu ficava. O cansaço batia. Cansaço, e aí vinha aquele apatia, cansaço. Senti muito. apatia, falta de vontade de fazer as coisas, assim, um desânimo mesmo, comprometia a vida profissional, comprometia a vida familiar, a vida social. Eu senti isso tudo. E o que vocês fizeram? Eu não posso dizer assim que eu sentia muito desânimo. Eu sempre fui muito animada por fazer exercício, para sair, Então eu não sentia muito. Agora, realmente, de um tempo para cá, vamos dizer assim, que eu queria fazer mais exercício e tinha menos Disposição pra isso, né? Então, eu não vou dizer que eu não sentia de jeito nenhum. Eu senti uma diferença do que eu era. Mas também agora passou. Não tem mais esse problema. Uma Fez queixa a muito reposição, frequente. muda tudo. Uma queixa muito frequente que eu ouço no consultório é assim: eu até tenho vontade de fazer atividade, eu tenho vontade de ir pra academia, mas eu não tenho ânimo, eu não consigo levantar da cama pra isso. E por mais cansada que a pessoa esteja, quando ela vai dormir, ela não consegue dormir. Tem insônia, fica irritada, ou até consegue dormir e acorda à noite com os fogachos, com os calores, com o mal-estar. Então, assim, é uma bipolaridade que a pessoa vive, né? Um conflito, uma angústia. E nesse período, quais eram os principais Meio medos? libido, né?
Sim, eu acho que eu ia falar também que com a nutrição a gente consegue suplementar também essa fase, né? A gente consegue colocar ali alguns ativozinhos para ajudar ali no processo mitocondrial também, ativar a parte mitocondrial, ativar também a parte do libido para ajudar a mulher nesse processo, porque é bem complicado. E nesse processo, a questão da libido, como sempre, na verdade, né? Ela é multifatorial. Então, assim, tem a questão da queda hormonal? Tem a questão da lubrificação? Tem. Então, você tem a queda da libido pela queda da testosterona, você tem a diminuição da lubrificação pela queda do estradiol, do estrogênio, e aí você ainda tenta, vai ali pegar no tombo, mas tá tão ressecado que machuca, que dói. Isso. Como é que você pode ter vontade de ter uma relação que vai lhe machucar? Então, pronto, matou, acabou. Então, você tem que tratar com esse olhar de tentar modular, de tentar organizar tudo, porque também não adianta pensar, não, é só testosterona. Vamos dar testosterona que essa mulher vai ficar ótima. Não é assim. É um conjunto de coisas, né? Sim. Tem muita paciente que já chega no consultório tomando tribo. E agora a maca também. Agora né? a maca é sensacional, né? né? A gente faz uma junção de maca com tribos com coenzima. Isso. Dá um efeito tem que ter um organismo organizado para isso. Não adianta você fazer só isso, é uma né? paciente já em equilíbrio, que já está na fase que pode estar consumindo. Exatamente. Não adianta a gente colocar fórmulas fitoterápicos ou ativos para um paciente que está desequilibrado. Aquela coisa, tem que limpar a casa, equilibrar a casa para colocar os móveis, né? Colocar os ativos para funcionar. Às vezes Um para outro não funciona. Não necessariamente melhor que funciona seja pra para um, para outro, às vezes Não funciona da mesma forma. Aí eu acho que o caminho, né, que você perguntou assim, por exemplo, o que é que eu fiz? Sim. Primeiro a informação, primeiro entender o que é que estava acontecendo, aí eu busquei um acompanhamento nutricional nesse viés mais de tentar uma coisa mais natural. Então vou pela alimentação, reforçar a atividade física, como eu disse, às vezes o tempo não dá para conciliar tudo, então colocar o mínimo de atividade física ideal também, porque não adianta irregularidade, fazer uma vez, não fazer, então tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina, então é uma mudança mesmo de hábitos de vida. Sim. Eu busquei isso na tentativa de minimizar os sintomas, de minimizar os efeitos, e aí até chegar na questão hormonal, que eu também tinha o receio, né? Mas eu disse, não, vou ter que fazer o pacote completo aqui. Você fica nesse receio, né? Por que assim, né? Uma fala coisa, outra fala, né? Você fica nessa... Eu falei até sobre isso recentemente. De onde veio isso? De onde surgiu? Então, foi de um grande estudo, o WHI, que foi um estudo que buscou avaliar a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal e o efeito da reposição nas mulheres. E aí tinham alguns grupos nesse estudo. E um dos grupos, que foi o grupo que usou a reposição com o estradiol e um progestágeno, na época o estrogênio equino conjugado e a medroxiprogesterona, esse grupo apresentou uma maior incidência de câncer de mama do que o grupo que não utilizou. Mas a gente tem que parar para poder avaliar os vieses, digamos assim, desse estudo. É um tipo de estrogênio que hoje em dia a gente não usa mais. A medroxiprogesterona a gente também não usa mais. Além disso, o grupo que usou só o estrogênio, só o estradiol, teve uma diminuição do risco de câncer em comparação com as pacientes que não fizeram. Então a gente tem que parar para ver, né? Tem que avaliar direitinho e não pode botar tudo no mesmo saco. Então, assim, hoje está comprovado que pacientes que fazem uso de contraceptivos hormonais por mais de 10 anos têm um risco maior de câncer de mama. E aí a gente pega aquela menina que usou dos seus 18 aos seus 45 anos anticoncepcional, e aí quando ela entrou na menopausa, há 2 anos ela faz reposição e infelizmente ela desenvolve o câncer. Não, o câncer é do hormônio que ela começou a usar há 2 anos agora. Mas não é do anticoncepcional que ela usou durante a vida inteira. Não é da inatividade física, né? A ausência de atividade física, da alimentação ruim, do cafezinho que ela tomava no copo de plástico sempre, da comida que ela botava no plástico dentro do micro-ondas. Então ninguém fala sobre isso, mas a culpa é do hormônio. Então, assim, exatamente. Então, a gente tem que parar para poder desmistificar e levar informação de qualidade para todo mundo. Todo mundo tem que usar hormônio, não. Então, quando a paciente entra no meu consultório e começa a falar, eu já sei qual é aquela paciente que tem condição de usar e a paciente que não tem. Tem pessoas que têm fobia de câncer e que associa muito o hormônio ao câncer. Uma pessoa dessa não tem como eu propor um tratamento hormonal. Vai ficar bem, não. Porque ela vai dormir todos os dias. Ai, meu Deus do céu. Será que é hoje? Ai, Senhor, será que é hoje que esse negócio vai aparecer? Então, não tem cabimento para isso.
A ideia de qualquer tratamento é para trazer qualidade e bem-estar. Então, se vai lhe trazer um tormento, vale a pena não. não tem sentido, né? Com certeza. E assim, nessa fase de transição, quais eram os maiores medos e anseios de vocês? Em relação ao que estava por vir, ao que estava acontecendo? Existia algum medo, algum anseio? Da menopausa? Sim. Muitos. É. Muitos medos. Assim, medo da questão da sexualidade, né? Porque a gente sabe que tem toda aquela questão, né? A gente está envelhecendo, medo do envelhecimento, medo de lidar com os limites do envelhecimento. Tudo isso passa pela cabeça. E aí a gente vai se adaptando e buscando alternativas e vendo que não é assim, né? Que a gente não precisa se entregar, a gente não precisa se desesperar. Eu fiquei desesperada. Eu digo, ai meu Deus do céu, Eu fiquei, como mas é que eu queria vai procurar ficar? uma solução, assim, né? Você Como fica, é que vai realmente. ficar, né? Porque assim, é uma mudança de identidade. Eu acho Mexe com que muita- mexe muito, assim, com toda a nossa funcionalidade, mexe com a questão a própria sociedade, né? Que cobra essa beleza da mulher, que cobra atitudes, comportamentos, padrões estéticos, e a gente vai vendo que não é assim. Que chega um momento da vida que a gente tem que se confrontar com as mudanças mesmo. E isso não quer dizer que vai ser ruim. Isso não. Exatamente, É, eu acho que a isso melhor vai frase ser- é essa. é Isso essa não aí. quer dizer que vai ser ruim. Nem toda É. mudança que vem Vai para ser ruim. piorar. Muito pelo Senão contrário, a né? gente, né? A gente ainda precisa trabalhar, a gente ainda precisa se manter, a gente ainda precisa. A gente tem muitos sonhos. Eu tenho 1000 coisas que eu quero fazer, que eu só descobri dos 40 em diante. Antes dos 40, eu era uma pessoa. Depois dos 40, e agora depois dos 50, eu sou outra. Exato. Mas Eu aí me que vai sinto- melhorando. Vai melhorando. Eu me Exatamente, sinto é isso que eu muito, defendo, é isso que eu hoje em dia eu defendo. me sinto muito mais lúcida. Com Hoje em dia eu me certeza, sinto sou muito outra mais pessoa. capaz. Mais preparada, né? Eu me Cris? sinto mais preparada para acontecer e para não acontecer também. E o que tiver que Isso, acontecer, resolver. resolver. Da melhor forma. Eu me Então, sinto assim, muito mais, vamos dizer assim, me sinto eu tenho mais as capaz, dificuldades, tenho os limites, tenho os dias que eu tenho os desconfortos, mas assim, eles não me abatem mais. Porque hoje já existe Importante, maturidade viu? em torno disso, É. né? Então, assim, como é que eu enxergo? Seria um tanto quanto injusto se a gente não tivesse essas possibilidades. Porque no momento que a mulher tem maturidade, no momento que ela tem uma certa independência, porque os filhos já estão criados, ela já está mais tranquila. No momento que ela já tem aquela independência financeira, porque trabalhou, ou está trabalhando, mas está mais tranquila, porque já não tem mais escola de filho para pagar, aquelas coisas sim. todas. Poxa, o momento Mais que ela tá tranquila. plena ali para poder viver em intensidade sua Sim. vida, realizar seus sonhos, e aí de repente é calor, é insônia, é falta de vontade de namorar, é falta de vontade. Ô, gente, é muita maldade. Olha, gente. Não, é muita maldade. Uma Então, não entende. Tem hora que o marido não é entende. muita maldade. E Então, principalmente a mulher, né? A mulher que fica sempre toda- assim, ela é a dona de casa. Faz ela tudo, é a mãe. exatamente. É e muito ela ativa. também- É a comandante, Ela comanda tudo. Pronto. Tudo. E no trabalho ela sempre se estressa muito. Então você, quando vai, como no meu caso, me aposentei e entrar numa dessa, Melhor coisa, né? não merecia. Você não Merecia, né? Agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia fazer aquilo. Exatamente. Agora não, Pois eu olha. quero fazer isso aí. Minha eu vida quero. é uma disposição. Viajo. Acabei de voltar da Espanha. Olha que estou maravilha, olha que maravilha. Eu só Olha. vejo os vídeos, ela dançando. Aí eu falo, Laís, olha que exemplo de vida, eu quero ser assim quando eu crescer, Laís. Maravilha. Alguns Então, dizem que a vida começa a partir coisa de boa é agora, né? viajar. Pois Mas é, eu é acredito verdade. muito nisso, sabe? Eu É acredito uma muito nova nisso. etapa, né? É uma É nova uma nova etapa. vida, É a são melhor novas etapa. escolhas, novos projetos. É. A gente vai sendo mais a gente mesmo. É uma liberdade de fazer por a gente. Porque a gente se envolve no papel de mãe, no papel de esposa. E aí, como a doutora Fernanda disse, os filhos crescem e a Nossa, gente vai só encontrando isso. espaço. Eita, e agora? Nossa, tem um mundo de possibilidades. Exato. E você, muitas vezes, assim, eu vejo isso pela minha casa, pela minha mãe, né? Que minha mãe sempre se dedicou muito a criar os filhos.
E aí, de repente, ela se viu numa situação que os filhos todos estão encaminhados, criados, ela... E agora? Isso. Eu ainda tenho um propósito de vida? Claro. Aí teve um momento que ela tentou jogar isso nos netos. Não, meu propósito de vida agora serão meus netos. Eu falei, não. Seu propósito agora você vai encontrar. É verdade. Porque não tem sentido, né? Você tem que ter suas vontades, suas ambições, seus sonhos. E é isso que nos move. E o que é que eu acho em termos de sociedade? Nossa sociedade está mudando muito. A nossa pirâmide está mudando. Então, hoje nasce muito menos do que antigamente e as pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Então, essa conjuntura que a gente tem hoje, de você crescer, de você trabalhar e você se aposentar, eu acredito que isso tem prazo de validade. Sim. A gente já não está conseguindo bancar isso. Então, as pessoas vão precisar viver de uma nova forma. As pessoas vão precisar cada vez mais trabalhar até mais tarde. A gente já teve uma mudança recentemente, né? Então, assim, eu acho que nos próximos anos, outras mudanças virão. E vai chegar um momento que a vida vai ser trabalhar, descansar, se divertir, se cuidar, trabalhar, se divertir, descansar, se cuidar, pra sempre, até o último dia de nossas vidas. E você precisa ter disposição. Total. Então, como é que você vai pegar uma mulher cheia de limitação por conta de mal-estar, de processo inflamatório, de queda hormonal, e você vai falar, não, você tem que trabalhar até seus 80 anos se você quer viver até lá. Não dá. São coisas incompatíveis. Então, é por isso que a gente tem que ampliar um pouquinho nossos horizontes. A gente tem que enxergar de uma nova forma, porque o mundo está girando e as coisas estão mudando. E se a gente não se adapta a essa nova realidade, passa por cima da gente. É verdade. Né? Então, eu acho que é tudo isso que a gente tem que estar bem atento, né? Independente das exigências de transformação do mundo. Assim, porque a gente sabe também que com toda essa evolução tecnológica, essa evolução da ciência, muitas pessoas também acham que vão viver para sempre, que aquela mesma capacidade para sempre. E a gente tem as nossas limitações humanas, né? Sim. Mas assim, Total. é isso. Quanto mais a gente puder fazer essa transição de perceber as nossas capacidades, os nossos limites, de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma saudável, de uma forma que exista vigor, exista vida, exista vivacidade, porque às vezes você não pode uma coisa, mas você tem vivacidade. Sim, Pronto, com certeza. né? E você ter consciência disso e trabalhar isso em você faz com que você aceite esse processo de uma Isso. forma menos dolorosa, né? Isso. Não precisa ser sofrido. Às vezes você se deparar com uma certa limitação causa um pouco de angústia, um pouco de desconforto, mas não necessariamente você precisa transformar isso em sofrimento. Então é bem aquele ditado, a dor muitas vezes ela vai existir, mas não necessariamente o sofrimento. Então depende de como a gente se prepara para encarar isso aí, né? E tem muitos exemplos, né, que a gente já vê hoje de pessoas até numa faixa etária mais idosos, né, que estão aí ativos, praticando atividade física, produtivos. Então, assim, isso é possível. Mas Isso vocês é vão possível. chegar assim, porque vocês estão construindo. Aham. É o que eu tava falando também no início. Mas a ideia é eu essa. comecei com o Nanda, quando ideia você é constrói 81, esse... 82, não parece não, gente, minha mãe. Você A minha já tem avó a é assim. genética a seu favor. É. Fazendo a sua parte, ô Senhor. A gente vai chamar a Simone. Vem a nossa paciente de 100 anos, vem aqui dar uma entrevista hoje. Exatamente. Então acaba que você constrói esse organismo saudável, né? Então você vai surtir esse efeito lá na frente. Então quanto mais tempo passa, mais saudável, mais disposição, mais vitalidade vocês vão ter. Nós mulheres vamos ter. Exato. E o que é mais bonito é que, assim, vocês têm filhos jovens, né? Sim. Você já tem neto, que você Sim. falou. Então, assim, esse conhecimento vai sendo transmitido. Então, hoje a gente já fala de programação metabólica para a gravidez. Então, a mulher já pensa em se preparar antes de engravidar por conta dessa epigenética. O que é que eu vou estar transmitindo, né, para os próximos, para os meus filhos, para os meus netos? Então, isso só tem a somar. Existe essa preocupação hoje que antigamente não tinha. Não tinha. Antigamente de era só qualquer ácido jeito. fólico e sulfato ferroso. Só isso. Não tinha nem É. a Isso, consciência não tinha nutricional. como. É. Não tinha mesmo. Tem que Não comer, tinha. tem que Aquelas enormes, ia acordar Comer de dobro, noite. Tem que comer dobrado. É, dobrado. Meu Deus. Isso. Minha mãe disse que quando tava grávida de mim foi pra ilha e aí viu uma galinha no terreno do vizinho e aí enxergava uma panela de galinha molho pardo. Meu Deus. E aí foram pedir pro padre, porque era de um padre, minha avó matou a galinha pra poder fazer uma galinha molho pardo e ela simplesmente comeu aquela panela toda. Eu falei, ainda bem que a minha epigenética É mesmo. não foi afetada por essa galinha molho afetada. pardo. Não, e era uma galinha Comia saudável. demais. Pelo menos, né? Não tinha tantos hormônios. Imagina.
Ai, gente, eu acho que então é isso. Fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Também, muito feliz. Acho que é o início de uma caminhada onde a gente vai poder ajudar outras mulheres que estão passando por essa transição, mulheres que ainda nem chegaram perto, mas que já têm essa visão, né? É um prazer enorme fazer parte da história de vocês, é um prazer enorme poder ajudar de alguma forma. E assim, eu só fiz assim dar um toque, porque vocês já chegaram perfeitas. Parabéns, parabéns de verdade. Continuem nesse caminho e conte comigo de todo o coração para o que precisarem. E agradeço a live que eu assisti. Viva o Instagram, né? Eu não acreditei. Pois é. Você também assistiu? Foi por live. E assim, é uma coisa que a doutora Fernanda falou numa consulta, né? Eu disse, doutora, que eu sou muito chata, né? Assim, preocupada, tipo, perguntando, quero saber tudo. Aí ela, Sara, deixa que eu me preocupo. Relaxa, Eu falei assim, Sara, fique tranquila agora. Deixa que quem vai se preocupar sou eu. Eu dou conta de todos os problemas e você agora relaxa. vou tentar. E aí ela trouxe a filha dela, não foi? Na consulta pra gente conversar e tudo. E é isso que é bacana. É envolver toda a troca, família. né? Então não é uma dieta. É uma nova forma de se Um alimentar. novo estilo Não de é vida. atividade física, que é mais uma atividade, mais uma obrigação. É um prazer que você tem em fazer todos os dias. E poxa, que chato no dia que tem raio, que não dá pra você ir, né? Então é uma modificação de estilo de vida mesmo, pra que toda a família seja mais saudável e que a gente possa ser feliz na maior parte do tempo. Muito obrigada. Obrigada, Lai. Foi muito bom ter Nanda, você aqui pelo com a convite, gente. conhecer. Enriquecendo. Ô, gente, obrigada. Conhecer esses exemplos, né? Porque é sempre bom. A gente que está vivenciando, né, em consultório diariamente, a luta do paciente. E ter vocês aqui, que é esse exemplo de que sim, é possível, de que sim, a gente consegue, realmente não tem preço. E passar isso para as outras mulheres também, né?